Glorificado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero nesta manhã gloriosa saudar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos. Santíssimo Deus, Pai maravilhoso, em cuja presença estamos. Nós queremos, Deus, te louvar, te dar graça, pela graça que nos deste de mais uma vez ministrarmos a tua palavra no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ler a Bíblia Sagrada na Epístola de Paulo, escrevendo 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 23, que diz, 1 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 23, diz São Paulo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Nem todas as coisas edificam. Ninguém busca o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Amém? Queridos, eu vou ministrar hoje sobre a direção do Espírito com o tema A Liberdade Cristã e Seus Limites. Há pessoas que são libertas pelo Espírito Santo de Deus e dizem, eu faço o que quero, ninguém manda na minha vida, aleluia, eu tenho liberdade para fazer o que quero, sim. Mas a liberdade do cristão, a liberdade daqueles que são chamados para a salvação tem o seu limite. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, diz assim: portanto, que comais, que bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aleluia! O crente realmente liberto. Eu falei, o crente realmente liberto. Ele procura sempre obedecer e agradar a Deus, e assim tornar-se um bom exemplo, e deve ser controlado pelo amor. Eu falei, controlado pelo amor. E aquele que se propõe a amar, se propõe também a perder aqui no reino das trevas para ganhar no reino da luz. Gálatas capítulo 5, versículo 13 e 14 fala assim, ó: porque vós, irmão, foste chamado à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas ser vivos aos outros pela caridade. Ser vivos. Quem serve é servo. Então, o cristão liberto por Deus é um servo. Porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta: amará o teu próximo como a ti mesmo. Então, o cristão liberto, ele está preocupado mais com o bem-estar do outro do que com o seu próprio bem-estar. Se o outro está bem, não importa como ele esteja. Isso aqui chama-se servir. Glória a Deus. Agora, para aqueles que são servos, querido, e controlados pelo amor, existem alguns sinais. Existe algo que descreve, mostra aquele que estão realmente libertos. Primeiro, ele anda no Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Segundo, ele vive no Espírito. Gálatas 5 e 25. Terceiro, ele anda segundo o Espírito. Romanos 8 e 4. Quarto, ele é guiado pelo Espírito. Romanos 8 e 14. Quinto, ele é cheio. Eu falei cheio do Espírito. Efésios 5 e 18. Glória a Deus. Então aqui está algumas evidências daquelas pessoas que foram realmente libertos pelo Espírito Santo de Deus. Mas também há alguns sinais que demonstra aquela pessoa que realmente é liberto. Primeiro sinal, ele respeita os fracos na fé. Nós, como servos de Deus, não podemos assim criticar, não podemos jogar fora aqueles que fracassam na caminhada espiritual. É o sinal daquele que está liberto quando ele se compadece daquele que está fraco. 1 Coríntios capítulo 8, 1 Coríntios 8 e 9 está escrito assim, eu falei, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Queridos, que maravilha! Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalos para os fracos. Glória a Deus! Outro sinal de que o crente realmente foi liberto é quando ele respeita a todos. Gálatas capítulo 10, versículo 32. 10 e 32. Portai-vos de modo que não dê escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. O crente realmente liberto, ele agrada primeiro os outros. E aí?
primeiro os outros e não procurar ter proveito próprio. E como há egocêntrico no nosso meio? Quantas pessoas só pensam no seu bem-estar? Pessoas que ganham fortuna de dinheiro, irmã Esther, e o coitadinho está lá, passando dificuldade. Não. Essa pessoa não está liberta, querido. Eu falei que o crente liberta, ele ajuda primeiro os outros. É a Bíblia que fala. 1 Coríntios capítulo 10, 33 diz, como também eu, é Paulo falando, em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Esse moço que todo mundo, muita gente prega nele. Quem não admira o apóstolo Paulo? Vamos ver aqui. Ele disse, eu procurei agradar a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que se possam salvar. É sinal do cristão que é liberto, independente de sua posição ministerial. Ele pode ser um crente noviço, pode ser um diácono, pode ser um presbítero, um pastor evangelista. O sinal da liberta é quando ele está preocupado com o bem-estar do outro. Amém? Outra coisa, ele é sempre benigno. Ô irmão, tem pessoas que são especialistas em fazer o mal. Então o crente liberto, ele é sempre benigno. Glória a Jesus. Romanos capítulo 4, versículo 7. Glória a Deus nas alturas do céu. Aleluia. Romanos capítulo... Glorificado seja o nome do Senhor. É o Romano, sim, querido. Aleluia. Romano 14. Irmãos, Romano 14 e capítulo 7 diz, porque nenhum de vós vive para si e nenhum morre para si. E ele completa que você vive para o Senhor. E você morre, quando fala morrer aqui, não é morte, mas morrer para o mundo, morrer para o pecado. Que o versículo seguinte diz, porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte, o que vivamos, o que morremos, somos do Senhor. Então, o cristão, ele é sempre benigno. Glória a Deus. A conduta do cristão na igreja. No versículo 23 a 26... do texto que lemos em Coríntios 10, 23 a 26, está escrito assim, ó, a conduta diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam, quer dizer, constrói, somam. Ninguém busca o proveito próprio, ante cada um que é de outrem. Então é a conduta que o crente deve adotar na igreja. Por quê? Porque somos observados por todos, irmãos, pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens, pelos novos convertidos. Todos nos observam. As coisas que eu devo fazer são sempre... Existem as coisas inconvenientes. Aquilo que não agrada a Deus, aquilo que foge do propósito de Deus. Também o crente não deve ser altruísta. Deve ser altruísta. E não egoísta. Auto quer dizer... altruísmo é aquilo que sempre divide. Ele não pensa só em si. Ele não pode ser egoísta. E deve também ajudar a todos. Mas principalmente aos domésticos da fé. Gálatas 6:10 diz, façamos bem a todos enquanto temos tempo, enquanto estamos aqui. Mas principalmente, primeiramente, ao doméstico da fé. E o livro de Provérbios diz, não passe ao largo daquele que quer sua ajuda. Aleluia! Glória a Deus! Outra coisa, a sabedoria do comer. A Bíblia fala sobre que a carne lá, naquela época, era um artigo público. E não idolatria. O que não ocorria com a carne proveniente dos tempos pagãos. Paulo quer dizer que quando a pessoa fosse comer, numa casa, e alguém... E não perguntasse nada, comesse tudo, colocasse na mesa, por causa da consciência. Agora, se alguém dissesse que aquela carne era oferecida aos ídolos, olha,
Existem muitas festas hoje, por exemplo, a festa de São João que fazem aqui e matam um boi, uma festa de Natal e matam um boi e oferecem a Santo A, Santo B, Santo C. Isso é idolatria. E nós, como os cristãos, é pecado comer isso aí. Isso aqui eu vou oferecer para o padroeiro, para a padroeira. Aqui é oferecido a ídolo. É ídolo, irmãos. É pecado. E quantos crentes se envolvem nisso aqui? Aleluia. Então, por quê? Porque tudo é do Senhor, o princípio do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Ele tudo criou, aleluia, e fez bom para o homem. Agora, se eu ofereço alguma coisa ao ídolo, festa de Cosme e Damião, olha, aí estão distribuindo aquelas balas, distribuindo aqueles bolos, você comendo, você está pecando. É a Bíblia que fala, que ela foi oferecida a ídolos. Cuidado. Aleluia. Vamos ver também como o cristão deve se comportar no meio social. O versículo 27 a 30 fala sobre isso aqui. Aleluia. Fala sobre isso aqui. Glória a Deus nas alturas do céu. Nós temos que ter cuidado, irmão, porque a consciência sempre nos acusa. A consciência sempre ela tenta nos acusar quando aquela consciência está de acordo com a palavra. Porque em matéria de salvação, não é a autoridade maior para o crente, é a palavra de Deus. Isaías capítulo 8, versículo 20. Glória a Deus. Isaías capítulo 8, versículo 20. Oh, glória a Deus. Diz assim, ó, a lei, 8 e 20, a lei e o testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Então, é a palavra de Deus, o termômetro de nossa vida. Glória a Deus nas alturas do céu. A maior autoridade para a nossa vida é a palavra. Salmo 119 e 105, de lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Glória a Deus nas alturas do céu. Sabe, irmãos, a nossa consciência, o autor aos Hebreus diz que ela foi purificada pelo sangue de Cristo. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Vamos finalizando dizendo, o cristão e a glória de Deus. É o versículo 31. Portanto, que comai, que bebai, faça tudo, lamanacho, licanta, lamanacho, reacho. Faça tudo para a glória de Deus. Aleluia. Estamos aqui, irmão, na terra, para glorificar a Deus. Principalmente através da evangelização. Nós temos o Espírito de Deus e somos embaixadores e representantes de Deus na terra. Como glorificar a Deus na terra? Primeiro, pelo louvor. Louvar é glorificar, louvar é exaltar, louvar é elogiar o nome de Deus. Salmo 50, versículo 23. Como glorificar a Deus ainda? Boas obras, resultado da salvação. Não é boa obra para a salvação, irmãos, mas boa obra como resultado da salvação. Mateus capítulo 5, versículo 16. Foi Jesus que falou. Mateus 5,16, Jesus falou assim, ó. Glória a Deus. Disse assim, ó. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, o cristão, o homem salvo, liberto por Cristo, deve praticar sempre boas obras para glorificar o nome de Jesus. E ainda como podemos glorificar o nome de Jesus? A obediência do crente a Cristo. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 13, é a Bíblia, irmão. 9,13 diz, ó, não sabeis vós que os que administram o que é sagrado, como do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar, participam do altar. Glória a Jesus. 2 Coríntios 9,13 também diz assim, ó. 2 Coríntios 9,13. Visto como na prova desta administração, glorifique a Deus pela submissão
que confessai quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade de vossos dons para com ele e para com todos. Aleluia, aleluia. Vamos finalizar falando sobre a tríplice divisão da raça humana. Versículo 32 diz assim, ó, portai-vos de modo que, versículo 32 do capítulo 10 de 1 Coríntios, portai-vos de modo que não dê escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Então, toda a raça humana, irmãs tia, são divididas em três categorias. Os judeus, os gregos, que são tomados de gentes, e a igreja. Aleluia! A igreja de Deus, que são formadas pelos judeus e pelos não-judeus convertidos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. A liberdade, irmão, é a liberdade com que Cristo lhe libertou de toda a servidão do mal, do pecado, para servirmos a Deus. E também para sermos uma bênção para os outros. Glória a Jesus. Gálatas capítulo 5 e 13, para finalizar a nossa mensagem. Eu disse Gálatas capítulo 5, versículo 13, diz a Sagrada Escritura: porque vós, irmão, foste chamado à liberdade, não usei da liberdade para dar ocasião à carne, mas servis uns aos outros com amor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer sobre ti a tua luz, o Senhor te dê graça e paz. Oremos, agradecendo a irmã Esther também por estar aí, não é, no controle da filmagem desta mensagem. Oremos, irmã Esther, junto. Santíssimo Deus, Pai maravilhoso, em cuja presença estamos, nós queremos te glorificar por este momento ímpar que o Senhor nos deu, meu Pai. Que essas mensagens produzam efeito em nossas vidas. Aleluia. Que nós possamos realmente ser cumpridor da tua palavra e não somente ouvinte. Que possamos, aleluia, fazer o que Paulo orienta, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Não é fácil, ó Pai, no momento em que estamos vivendo neste globo terra, com as pressões, as opressões, meu Pai amado, glória a Jesus, com a falta de amor, com a falta de temor, mas pela tua graça infinita é possível brilharmos em meio a esta densa treva. Deus, não sabemos que o dia nos reserva, mas se algo mal transforma em bênção. Repreende todas as flechas malignas que vier contra nós, contra a nossa família, contra a sua igreja na terra, meu Pai. Repreende também esse vírus maligno, esse vírus que está dizimando tantas vidas, Pai Santo. Visita aquele que estão enfermos nesta manhã, os encarcerados, os missionários, meu Pai, aquele que estão, meu Deus querido, meu Deus amado, no leito de dor, ultimando os seus dias na terra. Salve as vidas, para que ninguém se perca, Pai, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da graça. Deus nos ajude a continuar esta jornada espiritual até o nosso recolhimento para a glória, aleluia, o arrebatamento da igreja. Seja conosco, no nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Digo amém. Amém. Amém.